Oi, eu sou Amanda e, antes de mais nada, quero compartilhar a história que mudou a minha vida. Conheci Jorge logo depois que terminei a faculdade. Ele era encantador, cheio de ambição e me conquistou rapidamente. Em pouco tempo, já estávamos casados e vivendo no nosso apartamento, que não era luxuoso, mas era nosso. E eu amava cada cantinho. Quando nossa filha, Rafaela, chegou, ela trouxe uma nova luz para nossas vidas. Com os olhos azuis do pai e meus cabelos cacheados, ela era perfeita. Naquela época, pensava que tínhamos tudo, uma família amorosa, um lar aconchegante e um futuro promissor pela frente. Consegui um emprego como recepcionista em uma pequena empresa em crescimento. O salário não era grande coisa, mas eu adorava o trabalho e me dava bem com meus colegas. Jorge, por outro lado, estava construindo uma carreira sólida em sua construtora. Ele voltava para casa com histórias sobre grandes projetos e negócios ainda maiores. Eu me orgulhava dele, mesmo que suas longas horas de trabalho significassem que muitas vezes ficava sozinha com Rafaela. Mas, com o tempo, algo mudou em Jorge. Ele começou a chegar tarde, seus olhos sempre com um brilho de desconfiança. Quem ligou? Ele exigia saber, ou por que você está toda arrumada? No começo, eu ria disso, mas logo seu ciúme se tornou sufocante. Uma noite, depois de mais uma briga, eu o confrontei. Jorge, com quem eu estaria traindo? Com o carteiro. Ele não sorriu. Não se faça de idiota, Amanda. Eu vejo como os homens olham para você. Cada discussão corroía nosso casamento, e eu me sentia cada vez mais presa. Durante tudo isso, Rafaela, com apenas 10 anos, permanecia alegremente alheia. Seu mundo girava em torno da escola, dos amigos e do tablet. Eu tentava protegê-la das nossas brigas, mas as crianças sempre sabem mais do que imaginamos. Jorge continuava chegando tarde, sempre viajando a trabalho. Se alguém tinha motivo para desconfiar, era eu, mas ainda assim, eu confiava nele. E amava o homem que ele costumava ser. Uma noite, após uma briga particularmente feia, me peguei olhando para o teto, incapaz de dormir. Os roncos suaves de Jorge enchiam o quarto, mas eu me sentia a quilômetros de distância dele. Como chegamos a esse ponto? Quando o amor se transformou em suspeita, a confiança em acusações. Pensei em ir embora, em levar Rafaela e recomeçar. Mas para onde iríamos? Que vida eu poderia dar a ela com meu salário de recepcionista? Apesar de tudo, eu ainda amava Jorge, amava o homem que ele costumava ser, e esperava que ele pudesse ser novamente. Justo quando pensei que as coisas não podiam piorar, a vida me jogou outra bola curva. Minha mãe, a rocha em que sempre me apoiei, teve um derrame. Aconteceu do nada e todos nós ficamos em choque. Ela sempre foi o retrato da saúde, dedicada à jardinagem e clubes do livro. Recebi uma ligação no trabalho, mamãe não conseguia falar e não conseguia mexer o lado esquerdo. Corri para o hospital com o coração na garganta. As semanas seguintes foram um borrão de médicos e terminologias assustadoras. Fui a todas as clínicas da região, desesperada para que alguém dissesse que mamãe ficaria bem, mas o prognóstico não era bom. O derrame deixou mamãe precisando de cuidados 24 horas por dia. Eu estava sobrecarregada. Como poderia cuidar dela, manter meu emprego e lidar com o ciúme de Jorge tudo ao mesmo tempo? Era como me afogar em câmera lenta. Então, do nada, Jorge teve uma ideia. Devemos nos mudar para a casa da sua mãe, ele disse. Quase me engasguei com o macarrão. A ideia fazia sentido, mas ainda assim parecia estranha. O dia seguinte, abordei o assunto com mamãe. Para minha surpresa, seu rosto se iluminou. Ah, Amanda, adoraria isso, disse ela, sua voz fraca mas animada. E assim foi decidido, nos mudaríamos para a casa da mamãe. Jorge estava nas nuvens com a mudança, falando sobre o jardim que plantaria, a caverna do homem que montaria. Até Rafaela parecia animada. Mas a mudança trouxe um novo conjunto de desafios. Cuidar de uma paciente de derrame era um trabalho em tempo integral, para o qual eu não estava preparada para fazer sozinha.
Depois de uma semana de noites sem dormir e dias cheios de estresse, contratei uma enfermeira, Marta. Ela foi uma bênção, mas as noites eram todas minhas. Ver minha mãe vibrante reduzida a esse estado partia meu coração. Eu fazia isso porque a amava. O que não esperava era a reação de Rafaela. Uma noite, quando ia ao quarto da mamãe, encontrei-a correndo, mão firme contra o nariz. Não quero dar oi para a vovó, ela disse, chocando-me. Eu precisava de apoio, mas Jorge estava longe. Quando pedi ajuda, ele apenas disse, não é problema meu. Ele não tinha se inscrito para isso, mas o ressentimento crescia. O único ponto positivo era ver como Jorge e Rafaela estavam se aproximando. Ouvi-los rindo aquecia meu coração, mesmo que me fizesse sentir mais isolada. 2 anos se passaram num borrão de trocas de fraldas e noites sem dormir. A condição da mamãe estabilizou, mas ainda precisava de cuidados constantes. Então, numa terça-feira comum, tudo desmoronou. O telefone tocou, era a senhora Rodrigues, nossa antiga vizinha. Amanda, achei que você deveria saber que tenho visto Jorge com mulheres jovens. Meu coração parou. Confrontei Jorge, e ele tentou se defender. São só inquilinas em potencial, mostrando o apartamento. Eu queria acreditar, mas a dúvida tinha criado raízes. Uma semana depois, encontrei uma marca de batom na camisa dele. Na noite seguinte, esperei sua próxima viagem para agir. Quando abri a porta do nosso antigo apartamento, as cenas que vi confirmaram minhas piores suspeitas. Jorge estava na nossa cama com uma mulher. Ele não demonstrou vergonha, e suas palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Sem dizer uma palavra, virei e saí. O processo de divórcio foi feio. Jorge lutou contra mim em cada passo, mas, no final, estávamos diante de um juiz dividindo nossas vidas como se não fosse nada além de ativos em uma planilha. E então veio a parte mais difícil, a custódia de Rafaela. Aos 12 anos, ela tinha voz e sua escolha partiu meu coração, quero morar com o pai. O juiz concordou, e eu me senti devastada. Os primeiros meses após o divórcio foram difíceis. Eu me agarrava aos fins de semana com Rafaela como uma tábua de salvação. Mas, lentamente, as coisas começaram a mudar. Rafaela começou a cancelar os planos. Tem uma festa do pijama, ela dizia, ou a meu pai está me levando a um show. Cada cancelamento se sentia como uma faca em minhas entranhas. E um domingo, após mais um plano cancelado, tentei ligar para ela, mas foi direto para a caixa postal. Desesperada, liguei para Jorge. Rafaela bloqueou meu número. Ele apenas disse que eu precisava respeitar os sentimentos da minha filha. Queria gritar, argumentar, mas uma parte de mim sussurrava que ele estava certo. Depois de meses de dor e desilusão, finalmente comecei a entender. Não era só sobre nós, mas sobre Rafaela se ajustando ao novo normal. Jorge pode ter arruinado meu coração, mas não posso deixar que ele arruine o que resta da minha relação com Rafaela. O que me surpreendeu foi como a vida continua, mesmo após a dor. Comecei a voltar a mim mesma, a redescobrir quem eu era antes de Jorge. Descobri que estava cercada por amigos incríveis que estavam lá para me apoiar. Um dia, ao lado da piscina, enquanto ríamos, percebi que minha vida não estava no fim, que estava apenas mudando. Foi assim que encontrei um novo propósito. Tornei-me uma defensora de mulheres que passaram por situações similares. Comecei a compartilhar minha história, contando sobre os desafios e sobre como se erguer. As pessoas se conectaram com isso. E então, em um evento de empoderamento feminino, conheci pessoas que mudaram minha vida. Elas eram mulheres que, assim como eu, tinham histórias de superação. Meus dias agora eram preenchidos com esperança, amor e novos começos. Apesar do passado doloroso, a vida tinha algo a oferecer. Eu não apenas sobrevivi, mas floresci. Aprendi que o amor próprio é a base para todo relacionamento saudável. Meus olhos estavam abertos para novas possibilidades, e minha jornada apenas começava. E agora, aqui estou, uma nova mulher, pronta para o que vem pela frente.
Embora a dor ainda esteja presente, a cada novo dia, aprendo a me amar e a valorizar a mulher que sou. Porque a vida é uma paleta de cores, e estou pronta para colorir a minha história, um dia de cada vez. No fim, sempre haverá esperança. Às vezes, o que parece o fim é apenas o começo. Se você está enfrentando desafios, lembre-se, é na escuridão que encontramos nossas verdadeiras cores. E nunca subestime o poder de um novo começo.